Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos, mas o reconhecimento e a fixação do cânon do Novo Testamento levou cerca de 400 anos. Você já parou para pensar quais foram os critérios usados pelos cristãos na hora de selecionar quais livros eram aprovados ou não aprovados para entrar no cânon do Novo Testamento? Se revisarmos os critérios pelos quais os 27 livros alcançaram status canônico, podemos ver que 5 perguntas fundamentais foram feitas sobre cada documento em consideração. Qual que é a autoria deste livro? Em vários casos, esta era simplesmente uma questão de autoria. As cartas de Paulo, por exemplo, foram rapidamente aceitas com base nisto, na autoria, enquanto que Hebreus permaneceu em dúvida por muito mais tempo, porque a sua autoria era incerta. Outros documentos foram incluídos porque vieram de uma pessoa diretamente relacionada com um apóstolo. Assim, os evangelhos de Marcos e também de Lucas foram reconhecidos como tendo autoridade ao lado dos evangelhos de Mateus e de João. Outro critério usado era a data do livro. Era crucial saber que cada documento provinha do período mais antigo da história da Igreja. Outro critério também era saber se o livro era ortodoxo. O livro combina com a expressão da fé cristã? Com base nisto, muitos documentos com títulos aparentemente autênticos, como o Evangelho de Tomé e os Atos de João, foram rejeitados porque seus ensinamentos eram de caráter gnóstico. Outro critério era saber a abrangência do livro, porque o livro comunica a palavra de Deus para a igreja em geral e não apenas para um grupo seleto. Então, cartas originalmente dirigidas a uma igreja específica foram aceitas se as suas mensagens pudessem ser comunicadas a um público mais amplo, para mais pessoas. Assim, até uma carta como que é a segunda epístola de João, que aparentemente não tem maior significado, tornou-se canônica. Por quê? Por causa da sua ênfase na defesa da verdade contra enganadores que não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Outro critério usado foi saber o valor divino do livro. A pergunta era: esse livro consolou a vida das igrejas ao longo do tempo? No final das contas, o teste mais importante que podia ser aplicado a um documento, a um livro escrito, era se ele havia demonstrado seu valor divino através de sua habilidade de renovar, sustentar e guiar a igreja. Nos tempos modernos, já houve quem sugerisse aqui e ali que o conteúdo do cânon deveria ser revisado. Alguns sugeriram que o ceticismo que reina em círculos acadêmicos quanto à autoria apostólica de certos livros deveria levar em um questionamento de sua canonicidade. Outros perguntaram por que o cânon do Novo Testamento deveria se limitar estritamente a esses 27 livros só. Recentemente, livros, filmes e programas de televisão têm alimentado a suspeita de que a Igreja escondeu documentos, tais como o Evangelho de Tomé e os Atos de Paulo. Assim, por exemplo, afirma-se que o Evangelho de Filipe mostra que Jesus foi casado com Maria Madalena e que o recentemente descoberto Evangelho de Judas prova que ele foi muito menos vilão
do que os evangelhos do Novo Testamento sugeriram. Porém, tais afirmações sensacionalistas são baseadas em interpretações duvidosas, muitas vezes envolvendo muita criatividade no preenchimento de lacunas. E esses documentos foram escritos 50 ou 100 anos após os evangelhos canônicos. Portanto, os livros do cânon do Novo Testamento se diferem por darem testemunha em primeira mão da história de Jesus Cristo a toda a sua igreja em todas as épocas. Por hoje é só. Até mais!